qual é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa é mostrar que as pessoas não precisam passar por tudo que eu passei. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Como é da nossa regra já, nós trazemos assuntos para empreendedores, empresários, para pessoas que estão entusiastas do empreendedorismo, colaboradores, todo mundo quer ascender na carreira. Mas existem pontos principais que, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, precisam ser olhados com atenção. Um deles, inclusive, é a sua mentalidade, o seu comportamento. E hoje nós trouxemos um especialista na performance associada ao comportamento. Ele é psicólogo com foco na alta performance e ele hoje atua como border em diversas empresas, trabalhando especificamente o equilíbrio emocional dentro do ambiente corporativo. Vai ser uma honra entrevistá-lo aqui hoje com vocês. Bruno Vieira. Opa, obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui e eu tenho certeza que vamos explorar ao máximo esse assunto hoje. Com toda certeza, eu vi vários cortes seus antes que a gente estivesse aqui nesse momento para nós conversarmos. Eu vi muitos assuntos relevantes que eu gostaria que a gente tratasse aqui, mas antes da gente entrar nesse ponto da tua jornada profissional, de tudo que você vem fazendo hoje com bastante maestria, quero te perguntar, Bruno, qual história você conta da sua história? Bom, o Bruno Vieira, sou psicólogo, me formei em 99, sou pai, tenho 3 filhas, 2 pets, casado, e hoje para mim o mais importante na minha vida são 3 pilares: família, Deus e trabalho. Não tem uma ordem certa, mas eu uso isso como meus pilares. O Bruno não vem de família pobre, eu não tenho história triste, e isso também fez com que eu pivotasse muito as coisas, até no meu modo de ensinar, porque diferente de algumas pessoas que galgam, além do conhecimento, a questão socioeconômica e tudo mais, eu acredito muito que quando você vem de uma posição privilegiada, ainda mais no país que a gente mora, você tem muito mais obrigações ou obrigação do que algumas outras, porque você já tem um privilégio, e isso é uma coisa que eu aprendi com meu avô. Então eu trago muito forte que se eu tenho esse viés, essa fatia do bolo que eu não pertenço, de já ter um privilégio da onde eu cheguei, da onde eu vim, que são os meus avós, pais e tudo mais, eu tenho por obrigação hoje fazer muito mais do que qualquer um na minha concepção. Esse é um ponto muito importante que já mostra, inclusive, uma característica da tua mentalidade de comportamento. Porque hoje é natural, quando a gente escuta história empreendedora, a pessoa ter superado muitos desafios para chegar em um determinado lugar e, na verdade, a história serve mais a ela mesma do que serve aos outros, né? Ela mais fala das suas glórias por ter saído do lugar onde ela estava e onde ela está, do que necessariamente ela verdadeiramente contribui com alguém. E é interessante ouvir uma pessoa que veio de uma condição talvez mais confortável ter esse sentimento de contribuição. De onde que nasceu esse sentimento e por que ele existe? Nasceu do meu avô. Meu avô sempre deixou muito claro que as conquistas na vida, todo mundo pode ter. A questão é, além de conquistar, como que você mantém as coisas. E o ato de entender que manter é muito mais difícil do que conquistar, me fez ver a vida de uma maneira muito diferente. É complicado, muitas vezes, quando você está falando com algumas pessoas, e eu tive essa dificuldade inicialmente, e depois se tornou um desafio de vida, e hoje para mim é muito fácil utilizar isso a meu favor, de com quem eu posso falar, o que eu posso falar, como eu posso falar com algumas pessoas, porque não é todo mundo que você pode ter a mesma linguagem. Então eu tive que me adaptar muito. Eu não posso chegar e falar, por exemplo, de barco com quem nunca teve barco, ou de falar de empreendedorismo com quem nunca foi empreendedor. E se eu não souber medir essas palavras, em vez de eu estar trazendo essa pessoa para um lado positivo, até de motivação, eu estou fazendo o oposto. Então, meu avô sempre deixou muito claro de saber o momento que você está e, neste momento, você tirar o melhor disso. Isso é performar. Então, ele já falava disso há muitos anos lá atrás. E um dos maiores exemplos que ele me deu foi quando ele me chamou para trabalhar com ele. E meu avô tinha um escritório de advocacia, tinha porque ele faleceu há um tempo atrás, no começo da pandemia. E quando ele me chamou para trabalhar com ele, imagina, essa história eu já contei em alguns podcasts. Primeiro neto, aquela expectativa que eu também estaria me tornando advogado, e ele me colocou lá no escritório, e eu lembro muito bem que as primeiras vezes que eu fui, isso há muitos anos atrás,
eu cheguei todo, literalmente pavãozão, né? Todo gigante, porque imagina, neto do doutor, do dono do escritório, e meu avô me colocou numa posição completamente diferente. Ele falou, aqui você está vindo para aprender, aqui você está vindo para passar por todas as etapas, para ver se é o que realmente você quer na tua vida. Então, assim, eu sou seu avô e nunca vou deixar de ser. Mas nesse momento aqui você vai seguir todos os caminhos. E ele me colocou junto com os, né, na época eram os office boys, né, que carregavam os processos, andava de ônibus por fora, levavam pilhas e pilhas de papéis, e eu, nossa, caí em choque. Falei, como assim? E aquilo foi, acredito que, a maior lição da minha vida em todos os aspectos, porque eu entendi que não é feio você começar de baixo. Pelo contrário, ele só quis me ensinar que para poder chegar onde eu gostaria, e ele também queria, eu teria que passar por todas as etapas. E nessa sequência veio mais uma mudança na minha vida. Eu vi que eu não servia para ser advogado. E no meio do caminho eu tive que falar para ele que eu não ia ser advogado. E eu resolvi ser psicólogo, até por uma questão, acredito, de um dom mesmo. Também já contei isso em algumas outras etapas da minha vida. E ele falou para mim, desde que você faça bem feito, tá ótimo. Tá aí um conceito muito importante, desde que você faça bem feito. Isso é uma boa definição de performance, inclusive, né? Fazer muito bem feito tudo aquilo que for lançado à sua frente para fazer. Perfeito. Talvez antes da gente se aprofundar nesse ponto, o que é performance, Bruno? Eu tenho uma definição que as pessoas não gostam muito, porque ela é muito básica. Performar nada mais é do que você fazer o que outras pessoas fazem, com muita qualidade e em pouco espaço de tempo. Obviamente, para que você tenha tempo. Isso é performar para mim. Existem várias metodologias, inclusive se você falar da performance em si, performar na etimologia da palavra, em algumas pesquisas mostra fazer algo, concluir algo, fazer algo do começo ao fim. Só que eu trago que performar veja o que as pessoas estão fazendo, o que você optou a fazer, faça em melhor tempo, com mais qualidade. Você está performando. Então tem aí um ponto importante para a gente pensar nessa sentença, né? Fazer com qualidade. Sim. Porque existe aquela percepção de fazer rápido. Não, isso não é performar. E também produtividade não tem nada a ver com performance. As pessoas também confundem muitas vezes. Eu sou altamente produtivo com performance. Ser produtivo, eu estou produzindo algo. Performar, de novo, eu estou produzindo muito mais que aquelas pessoas que eu estou me comparando, com mais qualidade e tempo. E menos tempo, obviamente, para que eu tenha mais tempo. Tá. Quando você descobriu que essa área da performance, dentro da psicologia, era a área que você seguiria, como é que foi depois do escritório? O que aconteceu? Eu tive um episódio de um infarto. Eu era, na verdade, eu vou falar com muito orgulho erroneamente, tá? Porque há muito tempo atrás, o que nós tínhamos como base? Você precisava trabalhar 24 horas para ter algo, para galgar algo ou para manter algo. E não existia hoje as mentorias, não existiam os podcasts, não tinham esse acesso que nós temos hoje, né? Não tínhamos essa ferramenta aqui que você tem tudo na palma da tua mão. E para mim eu tinha que trabalhar muito para honrar minha família, para honrar as coisas que eu estava conquistando, e eu não mensurava o timing, eu não performava, eu apenas era um cara que produzia muito. E eu infartei em prol dessa questão. E o infarto, eu falo que foi uma segunda chance para mim. Qual idade você tinha? 35. 35 anos. 35, uau. Hoje eu tenho 49. E o infarto, eu trago que foi uma segunda chance, porque foi um episódio que, primeiro, na UTI, eu era o bebê da UTI, isso é real. As pessoas entravam lá na UTI e passavam muitas vezes pelo meu leito e olhavam, as pessoas que estavam me visitando, minha mãe, meus avós e tudo mais, e todo mundo era infartado, menos eu. Era uma coisa muito interessante isso. Por quê? Porque não é normal e não é padrão primeiro alguém infartar com 35 anos e sobreviver. Isso é um fato real. E segundo, que foi muito interessante, que eu percebi que, primeiro, quando eu fui retirado, literalmente à força, do meu ambiente de trabalho e tudo mais, em prol do infarto, e eu fiquei 13 dias numa UTI, a empresa continuou funcionando. As coisas continuaram funcionando. Tudo continua acontecendo. Então, aquela síndrome que eu tinha, que se eu não fizesse, que é a síndrome de Deus, né, literalmente, que eu era o segundo sol do universo, tudo caiu por água para mim. E eu ouvi de um médico, que é muito amigo meu, uma frase na UTI, e ele falou assim, você está controlado, então eu vou te falar o que vai mexer com todos os aparelhos aqui. E não se assuste, mas é para você repensar muito. Se você não se cuidar,
e você morrer, daqui um período X, a sua esposa vai com certeza casar de novo porque ela é nova. As suas filhas vão ter a vida delas e não vão esquecer de você, mas não vai ser você que vai subir para o altar com elas. A sua empresa vai ficar para alguém, dependendo do que se arrumar. Todos os aparelhos na UTI dispararam, Adriano. Tudo que você possa imaginar pitou. As pessoas vieram olhar e ele falou, não, deixa. É bom para ele entender o momento que ele está fazendo da vida dele, porque ele está tendo uma segunda chance. E dali para frente eu saí completamente diferente. Existem algumas percepções que a gente precisa de eventos de alto impacto para mudar a trajetória da nossa vida. Com certeza. Esse, com toda certeza, foi um evento de altíssimo impacto. Talvez a gente vai fugir um pouquinho da linha que a gente estava seguindo, mas aproveitando esse gancho, talvez muitas pessoas que estão assistindo a gente agora estão passando por isso. Certeza que sim. Como evitar isso? Eu vou trazer tudo por muito simples, porque é uma regra da minha vida, tá? O simples é mais. As pessoas complicam para depois vender a facilidade. Eu faço o oposto. A facilidade hoje é o que regra, inclusive, performance. O menos é mais. Você tendo uma boa agenda, você sendo uma pessoa regrada, você entendendo que não adianta você trabalhar e ter as coisas apenas por ter, você não vai utilizar para nada. Eu cheguei a ter uma moto que eu comprei, muito top, e eu não usei ela uma vez em um ano. É real isso. Eu tenho, de novo, uma história que como se fosse um filme pequenininho da minha vida, que eu falo que, numa época lá atrás, eu comprei a tão sonhada da Porsche, que todo mundo fala, e ela ficou parada na minha garagem 6 meses, porque eu não tinha tempo para utilizar. Então tem coisas na vida que você precisa entender. O que é sua prioridade? E mesmo que você falhar, mas o meu trabalho é prioridade, daí eu faço uma pergunta para quem está aqui nos ouvindo. Para que você trabalha? E normalmente a resposta ela vem para mim, eu trabalho porque eu quero ter as coisas, eu trabalho porque eu quero ter independência financeira, eu quero ter liberdade de vários aspectos. E eu falo, ok, legal, mas de novo, para que você trabalha? Você trabalha para ter as coisas e para poder aproveitar. Uma vez que você trabalha, o tanto que você trabalha e você não tem tempo de aproveitar, qual o sentido que faz você trabalhar tanto? Uau. Você começa a se perder. E daí você trabalha tanto e você não tem tempo nem para sua família e você vai perder sua família. Você trabalha tanto e, independente aqui de religião, você deixa de lado algo muito importante, que é a sua religião, a sua crença. Então você começa a deixar alguns valores muito fortes de lado em prol do pseudo-trabalho. E esse trabalho ele não vai te comprar saúde. Esse trabalho ele não vai te comprar uma conexão com Deus diferente. Esse trabalho não vai reconstruir a sua família. Então, o que eu falo para todo mundo é assim, tenha uma agenda bem feita. Entenda que, a partir do momento que você aprende a conciliar a sua agenda e você entende o que é performar, você vai ter tempo. E as pessoas têm dificuldade do tempo que entram numa crença limitante que nós temos desde pequeno, que quem tem tempo é visto como alguém que não está fazendo o suficiente ou, abre aspas, está sendo vagabundo. Porque você está com tempo. Só que a performance é muito linda porque ela te dá tempo. Porque se você faz algo de novo que as outras pessoas fazem com mais qualidade e num curto espaço de tempo, o que acontece com a tua vida? Sobra tempo. Só que as pessoas deixam de lado a parte mais importante da performance, que por performar você se desgasta. Por performar você tem um acesso de custo de energia muito maior. Então se você não usar esse tempo que vai lhe sobrar para você se reconectar com as coisas que você gosta, família, religião, amigos, verdadeiros e tudo mais, você vai infartar, você vai ter um burnout. E daí você vai ser retirado, como eu fui no meu infarto, para você repensar na sua vida. Te ouvindo falar, mais uma vez abrindo uma outra caixinha dentro dos nossos assuntos, mas eu sinto que tudo nos vicia de certa forma. O álcool vicia, drogas vicia, mulheres vicia, dinheiro vicia, trabalho vicia. Só que certos vícios, eles parecem que são menos nocivos porque supostamente são coisas que demonstram virtudes. Nossa, mas ele trabalha demais, ele trabalha igual um maluco, passa a madrugada na empresa, vai de manhã cedo e fica o tempo todo acompanhando. Isso é bonito, né? Diferente de uma pessoa talvez tenha um vício com álcool, não, mas tá bebendo. Mas de qualquer forma, as duas pessoas estão sofrendo do mesmo mal, um vício que está roubando coisas dela. Por favor. Eu vou só melhorar. Era bonito. Dependendo de onde você estiver, isso foi
aproveitando a deixa que eu aprendi lá atrás. Dependendo de onde você estiver, você falar que você trabalha 10, 12, 14 horas, você não vai ser bem visto. Hoje, nas empresas que eu atuo, quando alguém começa a falar que está trabalhando muito, na hora a gente para e revê. Por que ela está trabalhando muito? Aí fica uma questão muito importante. Poxa, ela está num projeto muito importante. Opa, paramos por aqui. Um projeto tem tempo. Então, por exemplo, assim, eu sei que são 30 dias que aquela pessoa vai ter que trabalhar, que seja, de repente, 18 horas num dia. Mas acabou. Agora, a pessoa que constantemente está, eu estou trabalhando muito, ela está se ocupando muito. Ela não está nem trabalhando, nem sendo produtiva, e muitas vezes muito menos performando. Ela está se ocupando. E daí é uma falta de gerenciamento pessoal, que é isso que eu ensino. Eu li um livro recentemente, acho que Gary Keller, A Única Coisa. E eu fiquei... Aquele livro foi um tapa na minha cara, assim, num nível absurdo. Que ele fala sobre essa percepção equivocada que nós somos multifacetários, né? Que a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente, você que está em casa, a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Talvez passar roupa e assistir TV? Ok. Lavar louça e cantar uma música? Ok. Agora você está dirigindo, a pessoa do seu lado fala para você, sabe aquele sofá azul lá no canto da parede, perto da janela? Na hora sua mente vai para aquele lugar e você perde o controle da direção. Ou seja, existem coisas que não são possíveis fazer simultâneas. Mais uma vez a gente entra sobre essa questão da performance. Tem gente que tem ainda o conceito que fazer muita coisa ao mesmo tempo é ser alta performance. Traz uma percepção melhor pra gente sobre isso. Eu vou trazer então um outro livro, Segredos da Mente Milionária, falando de mente, não de valores. Ele fala que uma mente pobre, ela te limita a fazer apenas uma coisa, e uma mente rica, ela te propicia a fazer mais de uma coisa, desde que você equacione o tempo. O tempo é o nosso divisor aqui. O tempo é o que vai regir tudo o que a gente está falando. Se você conseguir pôr cada coisa numa caixinha, por que não fazer várias coisas? Realmente você não vai conseguir andar de bicicleta e ler um livro. Mas você pode pedalar um pouco, de repente parar para descansar, ler o livro e voltar a pedalar. Você não deixou de fazer as duas coisas, mas você questionou o tempo. As pessoas não entendem que a percepção de tempo hoje é o ponto fundamental para quem quer performar. Como ter performance? Primeiro de tudo, se respeitando. Essa é a parte mais difícil que eu acredito que você que está do outro lado vai se perguntar, tá? Então, como se respeitar? Vem a questão do autoconhecimento, saber aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Eu brinco muito que eu falo da questão do papel e caneta, mas pode ser um bloco de notas, pode ser o computador, de deixar em evidência outras áreas do nosso cérebro ativas. Então escreve o que você quer fazer. Coloque prazos no que você quer galgar ou conquistar. E você vai conseguir mensurar se aquilo realmente é válido ou não. E eu falo isso em coisas até materiais. Eu atendia, na verdade, muito adolescente, hoje eu atendo menos, mas na época que o digital estava muito em alta, eu pegava adolescente de 16, nem 18 anos ainda, e a primeira coisa que ele falava para mim é assim, eu quero uma Porsche. Era muito interessante isso. Ele não tinha nem habilitação. Ele não tinha nenhum primeiro carro, mas ele já falava que ele queria uma Porsche. E ele traçava naqueles painéis, né, de visualização, painel do sonho, tudo. E o que acontecia? Ele se frustrava ao longo do tempo. Porque aquela Porsche, óbvio que não ia chegar tão cedo. Porque não era o momento dele, não era nada. Então, assim, quando eu falo equacione, eu não estou falando que você não vai ter a tua Porsche. Mas se você colocar aqui, se você traçar uma meta aqui, poxa, eu tenho um carro hoje? Não, não tenho. Então, qual é o primeiro carro que eu posso ter? Esse, depois aquele, depois eu tenho dois que juntam, vai dar um terceiro. De repente, você vai estar na tua Porsche, não só numa Porsche. Você vai ter uma, duas, três, porque você criou uma metodologia. Só que isso leva tempo. As pessoas querem correr uma maratona sem entender o que é uma corrida, sem fazer um aquecimento, sem se preparar. Corrida de 100 metros é real, qualquer um faz. Uma maratona que é a nossa vida, porque a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ela exige estratégias, ela exige regras. E as pessoas querem correr maratona sem entender o processo. Eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui, tá? Lógico. Vou ficar do lado talvez de uma pessoa que está vivendo toda essa circunstância e está se retorcendo em casa ouvindo essas suas palavras. Primeiro, vamos colocar a Porsche. Para quem não sabe, nós estamos aqui em Alphaville. Alphaville, acho que é o lugar que tem mais Porsche por metro quadrado. Eu nunca vi nada parecido como aqui. Isso já te provoca essa ansiedade, porque você está no meio e você quer pertencer ao meio. Então tem gente que faz loucura, financiamento absurdo, às vezes aluga, enfim, só para aparecer. Isso já é uma ansiedade. Mas eu quero pertencer, eu quero aparecer. Como eu rivalizar com o meu próprio desejo?
Existem alguns passos anteriores a isso, e daí é o processo do autoconhecimento, é você realmente se posicionar. É lógico que todo mundo quer pertencer, mas lembra que eu te falei, logo no comecinho aqui na nossa entrevista? Ser é essência, ter é consequência. Muitas pessoas, elas querem ter, mas elas não entendem a base. Então, ter não é difícil. A pergunta, ela mantém. E quando ela tem o acesso, ou tem aporte, como a gente está pegando de exemplo, e ela, ao decorrer do tempo, ela não consegue manter e perde, ela, inclusive, é muito mal vista. Pior do que aquela que não tem. Existem algumas frases que eu tomo muito cuidado, inclusive aqui em Alphaville, por essa questão de informações. Eu falo que tem muito guru de internet que fala, por exemplo, uma frase que vai muito de encontro ao que a gente está falando. Seja o pior da mesa, mas esteja naquela mesa. Você já deve ter ouvido essa frase. Algumas vezes. Desculpa, eu não concordo. Sabe por quê? Imagine que nós estamos aqui numa mesa e senta alguém hoje na nossa mesa e ele é o pior da mesa. Amanhã a gente tem um novo encontro. Você vai querer de novo estar com o pior na tua mesa? Óbvio que não. Então, assim, essas frases que elas vêm de pseudo, né, motivação, elas não são ruins, mas as pessoas não conseguem desmembrar para entender o seguinte: quando ele está falando que seja o pior da mesa, mas esteja na mesa, por trás disso está falando o seguinte: olha quantas pessoas estão ao seu redor, muito melhores que você, e se você não evoluir, você não vai estar naquela mesa novamente. Só que essa frase ninguém continua. Só para, seja o pior da mesa, que você esteja na mesa dos 5 milionários, que você será o 6º milionário. Da onde? Você tem que fazer acontecer. Você tem que entender por que você está naquela mesa. E daí vem a questão que, o ambiente modula muito? Com certeza. Mas o ambiente não faz milagre. Então, esse processo que hoje, que eu falo muito, que é da inteligência emocional, de você entender que tudo é um processo na vida, que não adianta você querer pular muitas etapas, que você vai voltar para trás, é uma gamificação da vida. Você pega um joguinho, você não vai da fase 1 para 6, para 6ª. Você vai ter que passar para 1, para 2, para 3, de repente você volta para aquela, fala, como tá fácil, legal, volta para frente, continua andando. Esse é o jogo da vida. E as pessoas querem pular etapas. E daí quando elas perdem, elas se frustram. E quando elas perdem, vem uma dor de, eu não sou mais capaz, eu não posso. Até muitas vezes em processos depressivos, que para você tirar isso é muito difícil. Tem alguma diferença técnica entre audácia e responsabilidade? Porque, vou formular melhor essa pergunta até. A gente escuta muitas histórias, inclusive aqui no nosso talk, de pessoas que, em um golpe de muita audácia, que supostamente até parece ser uma irresponsabilidade, conseguiram uma grande virada na vida. E isso inspira, inclusive, para que nós, réis mortais, façamos algo parecido, inspirados naquele exemplo, daquele contexto de vida de uma pessoa que viveu extraordinário. Eu posso te trazer isso em 2 analogias? Por favor. A primeira analogia, gente, interprete isso muito positivamente, por favor. Eu, Bruno, não quero ser o rei da verdade, nunca quis, mas eu vou trazer vivência, eu vou trazer pessoas que eu cuido. A gente fala muito daquela questão da tão famosa zona de conforto. Tá? E isso cai muito bem. Eu não vou chegar nunca para alguém que está num processo de transição, que o cara, por exemplo, assim, ele é CLT e ele quer ir para o empreendedorismo. E eu vou falar para ele o que a gente ouve muito: larga tudo e encara essa nova vida. Gente, eu sou psicólogo. Eu não estou falando das outras áreas, por favor, estou falando da minha. Eu sou psicólogo, eu tenho uma responsabilidade social. Eu tenho que entender, antes de falar para o cara larga tudo, saber quem é a família dele, o que ele faz, quantos boletos ele tem para pagar. Porque é muito fácil você chegar na vida do outro e falar assim, poxa, eu larguei tudo e dei certo. Mas aquele cara que largou, que daí é o que você está falando da tão famosa audácia, muitas vezes ele está dando o all-in, porque ele não tem nada a perder. Ele está literalmente ou é tudo ou é tudo. Não existe o nada, porque o nada ele já vive. Agora, isso é muito momento de cada um. Assim, agora, a veia empreendedora, ela tem uma questão que a pessoa gosta de correr riscos. Aí é diferente, correr riscos é mensurado no empreendedorismo. É aquela pessoa que ela quer sempre mais, né? Ela é ambiciosa, ela não é gananciosa. A ambição vai te colocar para cima. A ganância faz você fazer qualquer coisa a qualquer preço. Então, essas nuances da vida, hoje eu deixo muito claro dentro do que eu faço. Para as pessoas não falarem assim, poxa, mas olha a história daquela pessoa. Ela não tinha nada e, poxa, como ela se deu bem. Cara, olha a história certa dessas pessoas. Vocês aqui ouvem o que vende. Vocês aqui estão ouvindo o que as pessoas querem te passar. Bastidor é muito diferente da realidade. E eu vivo isso na música, eu vivo isso no futebol, eu vivo isso nas empresas, eu vivo isso nas consultas.
Porque eu vejo o cara postando lugares maravilhosos, viagens maravilhosas, e vocês não sabem como que ele fez ou o que ele fez para galgar aquilo, ou para conquistar aquilo. Claro que a gente tem toda a responsabilidade ética e o sigilo da sua profissão, e a gente não vai entrar em nenhum viés de detalhamento do indivíduo. Mas, dentro da sua área, existe como caracterizar que a gente perdeu um paciente? Ou seja, já é um caso irreversível daquele comportamento que a pessoa ela não consegue atingir a performance, ela está ali patinando na vida. Existe essa circunstância? Existe. E, hoje, a área que eu atuo, que a gente está falando da performance, da questão mais empresarial, óbvio que eu não tenho como deixar de lado o eu, né, a pessoa, porque você não performa só no empresarial. Para performar no empresarial, você tem que performar na sua vida pessoal. Isso é muito claro. Mas existem algumas pessoas que elas se contaminam tanto, ou elas se espelham tanto no outro, que você sabe que ela vai ter uma dificuldade, vezes 1 milhão para aquilo. E muitas vezes isso pode custar até a própria essência dela. Porque ela vai se frustrar, ela vai entrar num cenário de depressão, ela vai entrar num cenário que a vida dela não vale nada, que ela não serve para nada, e chega até o suicídio. Isso é real. Tá? E existem também alguns outros cenários em que as pessoas pegam fórmulas prontas da internet como uma verdade e saem aplicando e também se dão mal. Bruno, tenho 2 cases tristes de pessoas que chegaram para mim que tiveram AVC, acidente cardiovascular, porque foram tomar banho gelado às 5 da manhã, sem uma orientação médica. Porque eles ouviram que se eles acordassem todo dia, tomassem aquele banho gelado, dessem 2 tapas na cabeça e falassem que a vida era bela, eles iam performar absurdamente. Só que essas pessoas tinham uma doença por trás. Ela já tinha um histórico que ela nunca poderia fazer um choque térmico como ela ouviu. E as pessoas tiveram AVC. Então você entende que é muito além do que apenas a pessoa ouve? É muito mais. A informação hoje, as pessoas têm muito acesso à informação rasa. Quem navega em águas rasas não sabe o que é navegar em mar profundo. Olha onde você quer chegar. Você que está aqui, que ouve uma informação na internet, que tudo é muito lindo, maravilhosos, roupas maravilhosas, viagens maravilhosas, carros maravilhosos, vai um pouquinho a fundo. Vê onde você quer chegar. Nenhuma empresa foi constituída do dia para a noite. Nenhuma fortuna, salvo coisas erradas, ela é constituída do dia para a noite. E as pessoas querem ter muita pressa nisso. E não está errado ter a pressa, o que está errado é pular etapas. O contrário pode acontecer do meu empilhamento de resultados ser positivo aos olhos do mundo e eu me envenenar com o meu próprio resultado? Sim. Sim. E daí é um outro momento que a gente vive. Que vocês estão acostumados muito a ver isso na questão do futebol, muitas vezes em artistas, que você fala assim, poxa, o cara tem tudo e está depressivo, ou tá tudo, ou até tentou o suicídio. E por que isso? Porque as coisas começam a ficar tão banais, tão sem sentido, que ele perde a essência mais importante, a essência vital, a da vida dele. Então não tem graça. E daí ele começa a querer fazer coisas que não se devem fazer, buscar alternativas que não se devem buscar. Então existem sim esses 2 extremos. O que eu gosto de falar é que tudo que é extremo não é bom, seja para o mais ou para o menos, não é bom. O ideal é buscar o equilíbrio. Essa é a fórmula mágica. Eu vejo hoje, principalmente falando sobre cultura, né? Existem empresas que têm essa cultura da alta produtividade, do alto rendimento e não tem talvez um acompanhamento psicológico para desenvolver a maturidade do colaborador, né? Porque ele vai passar pelos seus momentos de pressão, mas dependendo do quanto ele for pressionado, ele também não volta, ele espana. Aí nós falamos sobre o burnout e todas essas outras doenças psicológicas que vêm acontecendo ultimamente. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ou tanto em times quanto no indivíduo, qual é o momento certo de procurar uma ajuda profissional? Eu acredito que a gente está falando de 2 momentos diferentes. Quando a gente está falando da empresa, né, da instituição, ela tem por obrigação saber o quanto ela está, vou usar a palavra explorar no bom sentido, né, explorando aquele funcionário. Então, assim, se é um funcionário que vive sob pressão e ela dá um apoio para esse funcionário, concorda que a longevidade dele vai ser muito maior? Os resultados dele vão ser muito melhores? Então, assim, se a empresa tiver essa intenção, vai ser muito melhor. Agora, quem não tem essa visão, você vai perder o funcionário muito rápido, seja para outra instituição ou até por uma doença, algo do tipo.
Então, procurar esse equilíbrio é muito importante. Tá, mas como identificar isso? Quando você começar a não ter mais qualidade de sono, quando você perceber que a sua vida está 100% em volta do trabalho, quando você perceber que tudo na sua vida está em volta daquele seu ambiente, de novo, do trabalho, você sai com os amigos e você só fala de trabalho, você está em casa só pensando no trabalho, você vai viajar e você não desconecta, e você fica só pensando no trabalho, aí é o momento de você falar assim, eu preciso procurar ajuda. Esse, para mim, é o maior sinal de tudo. E volto a falar também a questão do sono, porque tem pessoas que relatam para mim, Bru, eu durmo pensando no trabalho, eu sonho que estou fazendo reunião, inclusive eu acordo cansado. Eu falo, mas então você nem trabalha no dia seguinte, né? Porque você trabalhou a madrugada inteira. E de certa maneira essa pessoa trabalhou a madrugada inteira, é real isso. Porque o desgaste dela é gigantesco na noite. E se você não tiver um mínimo o ideal seriam 7 horas, mas que seja de 6 horas e meia a 8 horas de sono, você não tem como se performar no dia seguinte. Você está consumindo a tua energia vital. Uma hora essa conta vai chegar. Pessoas que já estão nessa circunstância, qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Entender que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Isso é uma crença que eu pego em todos os lugares. No futebol tem muito forte isso. Quando algum atleta do futebol fala, eu vou buscar um psicólogo, internamente ele é muito zoado. Só que daí quando ele ignora esse processo, né, de ser zoado e tudo mais, e ele faz um trabalho personalizado e ele alavanca, ele galga a posição que ele quer, todo mundo começa, quem que é que está cuidando de você? Quem que é? Mas no primeiro momento vem a retaliação. Então assim, não é errado. Poxa, eu quero buscar ajuda, eu quero melhorar. As pessoas poderiam entender que na psicologia você não precisa buscar um psicólogo ou um psiquiatra apenas quando eu estou mal. Vamos para a prevenção. Você não precisa ir no médico só, estou com dor de barriga, vou no médico. E se eu for no médico para entender como eu posso ficar melhor para não ter a dor de barriga? Esse é o lado mais gostoso da psicologia. Mas se você precisar, ótimo, procure. Você vai estar muito na frente das pessoas que falam, isso eu resolvo sozinho. Isso é frescura. Isso é falta de conta para pagar. Gente, não é assim não. Depressão é o mal do século. E é a doença mais invisível que tem. Bruno, eu gostei de tudo que você me falou, mas eu quero você na minha empresa, próximo de mim. Como que eu faço para ter acesso? Conta um pouquinho da tua jornada profissional. Nossa, hoje para ter acesso ao Bruno é um pouquinho complicado. Porque o Bruno preza pela qualidade de vida, ele aplica exatamente aquilo que ele vende. Porque você viu quanto tempo que a gente levou para conseguir ajustar esse horário nosso, porque assim, eu não vou abrir mão, de novo, da minha qualidade de vida, eu não vou abrir mão de algumas coisas. Então assim, hoje eu tenho uma agenda muito bem feita, eu tenho uma assistente que está comigo há um bom tempo, que sabe das minhas regras, e o primeiro plano realmente para mim hoje é família. Bruno, mas é fácil você falar isso porque você já está realizado. Não, isso foi uma construção. Todos vocês podem estar muito melhor do que eu. Se vocês hoje começarem, hoje, com a idade que vocês têm, eu já tenho 49, por que vocês aos 35 ou aos 40 da vida não vão ser melhor que eu? Com certeza vocês vão ser. A questão é dar o primeiro passo. Então assim, eu quero conhecer um pouco mais o Bruno, tem o meu Instagram, tem lá como falar com a minha assistente, tem como a gente marcar uma reunião, tem como a gente fazer várias questões, mas, de novo, eu prezo muito essa questão do timing. Senti que eu preciso de ajuda, comecei um processo, parei no meio do caminho e quero retomar. Porque isso acontece muito, né? Das pessoas pararem no meio do caminho, elas começarem a sentir a pressão também de ter que mudar os seus hábitos e querem retomar. É o mesmo caminho da primeira situação de buscar, sentir que eu preciso de ajuda e vou atrás, ou é um outro processo de uma outra forma? Eu falo que é um processo melhorado. Porque as pessoas de vez em quando chegam para mim e falam assim, Bruno, em que momento que eu posso parar a terapia com você? Ou em que momento que eu estou bem? Eu falo, você vai identificar isso. E o que eu mais amo é quando alguém chega para mim e fala assim, a gente pode dar uma parada? E eu falo, lógico, caminha. E as pessoas falam, mas você é o único que fala, ok, vai. E eu falo, sim, eu não quero ser uma muleta pro seu resto da vida. Eu tô aqui para que você entenda que a partir do momento que você precisar, existem pessoas tão boas quanto eu para te auxiliar. Mas você pode fazer muita coisa sozinho, entendeu? Mas você tem que ter a noção que se eu precisar, eu recorro à ajuda.
Tipo assim, pô, cadê os universitários? Onde vocês vão me ajudar? Busque. E quando você já passa por um primeiro processo, eu falo porque é muito mais fácil, porque você nunca vai procurar alguém para cuidar de você que não esteja onde você quer estar. E você nunca vai procurar alguém para cuidar de você que não chegou onde você quer chegar. Então, esses detalhes, eles são muito importantes para tudo na vida. Eu, por exemplo, eu estou com o meu terapeuta já há um bom tempo e ele tem um estilo de vida maravilhoso. Ele atende pouquíssimas pessoas, mas assim, quando a gente está junto é muito louco, porque ele faz sessões comigo de 10 minutos, como de 1h30. São linhas diferentes da psicologia. Porque de repente em 10 minutos ele falou tudo que eu precisava ouvir, ele fala tchau e vai fazer suas coisas. E tem dia que ele fica comigo 1h30 e nem parece que passou. E daí isso também é um outro momento, que as pessoas são muito atreladas a dinheiro versus tempo. Né? Nossa, eu contratei os seus 50 minutos de terapia, ou 45, ou 1 hora. Se você não fizer, você está me devendo tempo. Gente, não é assim não. De novo, eu nunca deixei de pagar o meu terapeuta porque ele for comigo 10 minutos ou 1 hora. Para mim, importa o resultado que ele me dá. Então, são essas diferenças que você começa a ter mais maturidade. Eu quero um terapeuta que tenha uma qualidade de vida como o meu. Ele mora num lugar maravilhoso, ele faz mergulho, ele é praticante de arco e flecha, sabe? Tem as filhas dele totalmente mega bem criadas. Poxa, é o momento que eu tenho filhas, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero ter quando eu falo qualidade de vida, em todos os aspectos. Trabalho, na família, na minha relação com Deus. Hoje, quando eu vou para alguma empresa viajar, porque tem empresas fora de São Paulo, né, que eu cuido, eu vou te mostrar fora do programa depois, isso aqui você vai ver, que as pessoas colocam na agenda. Eles montam toda a minha agenda e tem lá nos intervalos. Salada de fruta do Bruno, 10 minutos para o Bruno descansar. Isso que a primeira vez que eu lembro que eu fiz essa agenda numa das empresas, um dos diretores, junto com o presidente, falou assim: você tá de sacanagem que você tá fazendo uma agenda dessa aqui. Saladinha de fruta às 4 da tarde? Eu falei assim, Ele falou, não é possível. Eu falei assim, acredita, vai dar certo. E hoje, eles têm a salada de fruta às 4 da tarde, eles têm água de coco, eles têm um momento conversa. E a empresa aumentou a produtividade delas em mais de 40%. Incrível. Incrível. Tô curioso. Quando que sua vida começou a dar certo? Depois infelizmente ou felizmente, depois do meu infarto. Quando eu percebi que legado é você fazer as pessoas que estão ao seu lado entender o que você quer e elas conseguirem caminhar tão bem quanto você. Então não adianta nada você falar assim, me tornei um cara mega sucedido ou um milionário e todo mundo ao teu redor não é mega sucedido e não é milionário. Isso é um erro gigantesco. Se você quiser deixar um verdadeiro legado, as pessoas que vão estar do teu lado vão ser tão boas quanto você. E uma outra questão para mim, que eu tinha um medo, e era uma coisa que eu trabalhei muito em terapia, é de ter pessoas ao meu lado tão boas quanto eu. Hoje eu quero ter pessoas 1000 vezes melhores que ao meu lado. Porque cada dia vai me esforçar a ser melhor ainda para fazer jus quem está ao meu lado. Uau. Bom, essa pergunta é a pergunta padrão do nosso programa. Eu gosto muito de fazê-la porque quando a gente fala sobre razão social, né, as pessoas elas registram o nome da empresa, mas sem pensar na profundidade dessa pergunta, né? Qual é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa é mostrar que as pessoas não precisam passar por tudo o que eu passei para chegar aonde eu cheguei. Eu posso me considerar uma pessoa, hoje, bem-sucedida em todos os aspectos. Bem realizada. As minhas frustrações, eu trabalho hoje muito claro na minha terapia, e não tem como você ser bem realizado e falar que você não tem frustrações, todo mundo tem. Então hoje, a razão social da minha empresa é mostrar para todo mundo que não é feio falar eu não sei. É feio não ir atrás. Não é feio falar estou cansado. É feio não descansar. Não é feio falar eu preciso um final de semana com a minha família. É feio você falar que você tirou um final de semana da sua família e você não estava com a sua família. Então hoje a minha contribuição é essa. Empresário, vocês não fazem ideia do quanto para mim é prazeroso estar aqui. E eu vou agora falar por mim especificamente, mas é óbvio que é para todos vocês. Porque quando a gente começa a crescer na nossa vida empreendedora, e por isso que talvez o programa ele fale tanto com empreendedores, porque de fato também são coisas que eu vivo no meu dia a dia. E aí você escuta todas essas ferramentas e essas percepções que ele trouxe, e tantos outros entrevistados nossos trouxeram também,
que te faz refletir sobre para onde você está indo e o que você está fazendo. No meu papel de entrevistador aqui, eu gostaria cada vez mais de te representar, fazer as perguntas que você faria para as pessoas que sentam aqui. Mas pode ter certeza que eu estou fazendo perguntas que representam profundamente as dúvidas que eu também tenho nessa jornada. E eu espero que elas possam esclarecer para você coisas que você também está vivendo. Porque afinal de contas, a gente sente um prazerzinho lá no fundo, eu sei que você também sente, de ser altamente ocupado, mostrar para todo mundo e para sua família, para sua esposa, talvez até justificar a não presença com seus filhos pela sua responsabilidade tão grande dentro desse negócio que você está tocando, com a justificativa de que será para eles, com a justificativa de que é para cuidar da sua família. Será? Será que no fundo não tem só uma vaidade e um ego muito grande aí dentro, pulsando dentro de você, de querer ser esse Superman que faz tudo? Porque eu confesso que eu também pensei isso agora. Será que o jeito que a gente faz e como a gente faz só não está mostrando cada vez mais que a gente está preocupado só com as nossas próprias vaidades? E não é uma grande verdade que o tempo todo nós estamos pensando na nossa família, porque talvez dentro desses momentos que a gente poderia desacelerar, a gente inclusive fosse muito melhor para a nossa família não trabalhando. Sabe aquele domingo que você foi para frente do computador, para preencher aquele relatório, para adiantar as coisas, mas seu filho ou sua esposa ficaram esperando você para conversar, para tomar um café, para almoçar juntos, para sair, para ir no parque, para andar de bicicleta, enfim, tantas coisas que a gente vai negociando sem a outra parte negociar com a gente, né? A gente negocia só com a gente mesmo, né? A gente não pede a opinião do outro e não negocia com o outro, porque, afinal de contas, e se o argumento do outro for melhor, eu tenho que me tirar dessa rotina de trabalhar absurdamente como um louco, né? Olha, esse programa para mim foi muito importante. E eu espero que tenha sido para você também. Deixa aqui nos comentários as suas percepções. Hoje eu não vou trazer nenhuma frase filosófica ou impactante, porque realmente, como diz a gíria atualmente, né, o Bruno alugou um apartamento na minha cabeça. Espero que tenha alugado na sua também, que te faça pensar nas suas ações e o porquê que você faz aquilo que você faz. Esse é o Negócio em Foco, um programa com a missão de levar para você tudo que for inerente àquilo que é relativo à sua função, à sua posição, não só como empresário, não só como dono de negócio, mas também como pai, como filho, como irmão, como amigo, como um membro dessa sociedade. Há 2 semanas atrás nós tivemos aqui também uma grande pensadora sobre o comportamento, e ela falou sobre aquilo que nos faz ser humanos. O que é verdadeiramente ser humano, né? Bom, acho que é isso. Quero agradecer à Náutica Digital, nosso grande patrocinador, o espaço aqui em Alphaville para mais de 130 pessoas. Você pode fazer os seus eventos, lives de lançamentos, podcasts, é um espaço multiplataformas. Quero agradecer ao Tim, que está por trás das câmeras, sempre contribuindo com a gente aqui. Agradecer ao Jadson, da Jax Media, que fez várias tomadas para a gente aqui. Mas, principalmente, empresário, agradecer a você. E quando eu falo empresário, é um empresário em potencial também, tá? Você talvez aí ouviu essa entrevista e está numa posição CLT, crescendo na carreira, não importa. Você é um intraempreendedor, é um empresário da sua própria vida. Então, eu quero agradecer a você, que gere esse negócio chamado vida todos os dias. E, Bruno, obrigado pela sua presença. Enriquecedora. Eu que agradeço a oportunidade e conte comigo mais vezes. Espero que você tenha um excelente restinho de semana. Afinal de contas, nossas entrevistas saem todas as quintas-feiras. A próxima tem também. E se você não assistiu as anteriores, assista. Inscreva-se nesse canal. Deixe seu like nesse vídeo. Coloque seus comentários e nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até lá.